Conversaremos um pouquinho agora sobre proposta pedagógica. Mas o que vem a ser será uma proposta pedagógica? Quando uma escola ela é estruturada e ela tem todas as questões físicas necessárias para receber um número de alunos, físicas no sentido de carteira, de mesa e tudo mais, a preocupação principal que ela deve ter é a construção da sua proposta pedagógica. O que eu vou ensinar, de que forma eu vou ensinar, como é que eu vou cobrar esse conhecimento, qual é a identidade da minha escola. E essa é a grande função da proposta pedagógica, é eu conseguir estabelecer ali elementos que identifiquem a escola como instituição de ensino e que identifiquem principalmente de que forma ela vai ensinar, de que forma ela vai passar aqueles conhecimentos mínimos básicos que vêm da nossa lei-mãe, da LDB e tudo mais, para que eu possa transformar aquilo em conhecimento com os alunos. Existem diferentes escolas com diferentes propostas pedagógicas, né? Escolas que têm uma proposta mais construtivista, escolas que têm uma proposta mais tradicional, mas todas devem partir principalmente desses conhecimentos iniciais da LDB. Ok? Nesse primeiro momento, a gente vai conversar um pouquinho sobre a escola, construindo a boa escola. Como que essa elaboração da proposta pedagógica deve acontecer dentro da própria escola, certo? Essa construção, ela deve ser principalmente coletiva, com todos os conhecimentos que os professores trazem, que os coordenadores, diretores, muitas vezes a família, a comunidade traz, de acordo com as características daquele local, para que essa proposta ela ocorra, para que a construção se estabeleça e que principalmente ela saia do papel para que aconteça dentro de sala de aula. Ok? Vamos pensar um pouquinho mais e iniciar as nossas reflexões, então, sobre a construção dessa proposta pedagógica para uma boa escola, com um pequeno trecho de um vídeo que vocês vão assistir agora. Melhor desempenho em leitura, mas tem um péssimo desempenho na redação dos alunos. Isso significa que nas escolas o que está sendo mais estimulado é a leitura desvinculada da escrita, o que é um equívoco, né? É isso que a escola brasileira menos faz e que deveria fazer melhor, estimular os alunos a pensarem, a terem ideias próprias, a não seguirem um roteiro sobre aquilo que é certo, decorando um texto ou decorando uma ideia geral. O Brasil ele tem o que a gente chama de uma cadeia de vulnerabilidade. Então, quanto menor a escolaridade, menor a renda, e uma família que tem baixa escolaridade, baixa renda, em geral, os alunos, os estudantes dessa família também têm baixo desempenho. Está muito documentada essa relação entre nível socioeconômico e desempenho. O papel do sistema educacional público é reduzir essas desigualdades. Qual que é o caminho que os países mais envolvidos do mundo trilharam para poder superar o efeito família? Foi radicalizar no efeito escola. Então, garantindo a educação básica, educação em tempo integral. Então, você garante escolas com bibliotecas, com laboratórios de ciências, com quadra poliesportiva coberta, com a possibilidade de terem acesso às artes. E, a partir daí, você vai criando mecanismos de maior igualdade de oportunidades na educação. Esse é o caminho que foi trilhado. O Brasil está muito distante desse caminho. Mas a questão da educação, ela só poderá se resolver se a gente pensa na educação básica como um todo. São poucas as crianças que chegam no ensino médio na idade adequada, e essas que chegam apresentam taxas altas de abandono e evasão porque eles não conseguem acompanhar. Os desafios são muito grandes, mas é uma agenda que a gente não pode não cumprir. É uma agenda que outros países da região, a gente não vai falar dos países que estão no topo do ranking, mas países da região cumpriram já no século passado. Mas a médio e longo prazo, eu preciso que o Brasil comece a repensar, a partir do currículo e da formação dos professores, o seu projeto de educação. Uma sociedade dinâmica como a sociedade brasileira não pode ter um projeto de educação tão antiquado, tão dissociado, num hiato tão grande em relação àquilo que a própria sociedade brasileira é e aquilo que o mundo no século XXI pede. Quando eu vejo as questões trazidas no vídeo, eu fico imaginando assim, o que é uma boa escola? Né? Em poucos minutos ali, eles trouxeram questões de preocupação dentro do ambiente escolar. Então, qual é a relação entre a leitura e a escrita dos alunos? Será que eles não escrevem bem porque eles leem pouco? Né? Quais são os desafios que a escola tem hoje para conseguir elevar o nível de aprendizagem dos alunos?
né? O vídeo traz também a preocupação de que a grande maioria dos alunos que ingressam no ensino fundamental, eles não entram na idade certa no ensino médio. Então, o que será que acontece dentro desse caminho, desse percurso, que faz com que ou o aluno desista, ou ele reprove várias vezes, ele não consiga atingir o seu nível de aprendizagem, certo? O vídeo nos traz preocupações típicas de um ambiente escolar e que devem fazer parte de uma reflexão constante dentro da escola. Por que essas reflexões têm que acontecer? Justamente para que eu possa criar uma proposta pedagógica visualizando a solução desses problemas. Se eu percebo que os alunos leem mal, escrevem mal porque eles leem pouco, por que eu tenho que fazer em sala de aula para que isso ocorra de uma forma mais efetiva? Devo estimular os professores a realizarem práticas de melhorar a leitura, de melhorar a escrita dos alunos? Se isso foi detectado, de que forma foi detectado? Foi através de uma prova, de um teste oral de leitura? Como que eu consegui detectar esse problema? Então, solucionar problemas e conseguir elevar a questão do ensino dentro da sala de aula é um grande item que a escola deve estar sempre olhando, deve estar sempre se preocupando e principalmente reformulando a sua proposta pedagógica, ok? Se eu visualizar um pouquinho essas questões básicas de organização da boa escola que apareceram no vídeo, eu consigo imaginar justamente o que a minha proposta deve ter. Ela deve ter uma fundamentação teórica e uma fundamentação prática que leve à aprendizagem, que faça com que o aluno aprenda, né? O grande papel da educação é esse, é levar conhecimento cognitivo, é levar um conhecimento teórico, é levar um conhecimento para que eu possa realmente trabalhar esse aluno, trabalhar essa criança, esse adolescente, para que ele ingresse no mercado de trabalho, para que ele exerça a sua função social dentro do seu ambiente de convívio, dentro da sociedade, né? Para que ele possa ser um cidadão cumpridor dos seus direitos e dos seus deveres e que principalmente ele consiga usufruir disso que ele aprendeu na escola. Qual que é a grande função da escola? Qual que é o grande papel do educador? É formar o cidadão, é formar a pessoa. Não somente em questões específicas sociais, mas principalmente em conhecimento teórico também. Por isso que quando eu falo em proposta pedagógica, eu falo em direcionamento. Eu falo em conseguir estabelecer essa preocupação toda ali no papel, todos esses cuidados mínimos de aprendizagem, de avaliação da aprendizagem, de reformulação de conceitos que mudaram, né, de como que eu vou fazer com que esse ambiente proporcione a aprendizagem, para daí eu conseguir construir esse cidadão. Para que daí eu consiga interferir dentro desse desenvolvimento dele e que quando ele caia no ambiente de trabalho, quando ele vá realmente exercer a sua função social, ele consiga colocar em prática aquilo que ele aprendeu dentro da escola. A partir do momento, então, que eu tenho uma consciência da importância da educação e da importância da escola, a construção dessa proposta pedagógica vem com uma seriedade gigante da escola, de quem formula, de todos os participantes, inclusive dentro desse processo, professores, comunidade, gestão educacional, para pensar realmente. O trabalho do professor, o trabalho do gestor educacional é o pensar constante, é o refletir sobre o que está acontecendo ali, sobre as dificuldades, sobre as defasagens, o como é que eu vou melhorar esse ambiente, como é que eu vou trazer soluções novas para os problemas estabelecidos. Detectei que uma turma não aprende bem matemática, como que eu vou solucionar aquilo? Será que o conteúdo está de acordo para aquela faixa etária? Será que as crianças estão conseguindo entender realmente? É porque é uma questão da metodologia do professor? Será que é o material didático que a gente está utilizando agora no momento? Preocupações constantes, que o coordenador pedagógico cuida, que o diretor educacional também olha, que os alunos sentem, que as famílias sentem e que deve estar constantemente direcionada nessa reformulação, nesse repensar da proposta pedagógica para a construção da boa escola. Dentro das nossas reflexões sobre a proposta pedagógica dentro da escola, vamos pensar um pouquinho agora mais em específico sobre a proposta pedagógica na educação infantil. Aquela fase que compreende até os 5 anos de idade, onde se deve ter todo um cuidado para essa introdução da criança dentro da escola, do como que ela vai se sentir dentro desse ambiente educacional, ok? A proposta pedagógica da educação infantil tem itens específicos, tem cuidados específicos que devem ser considerados dentro da elaboração da proposta, dentro da prática do professor de sala de aula, ou seja, questões que me levam a garantir que
toda essa prática esteja acontecendo de forma efetiva, de forma significativa, que no final do processo, no final do ano ou no final da etapa da educação infantil, eu consiga perceber a aprendizagem da criança, o que ela conseguiu desenvolver do dia que ela entrou na escola até o dia que ela saiu para ir para o ensino fundamental. Okay? A proposta curricular da educação infantil precisa ser muito bem direcionada, muito bem estruturada, contemplando ano a ano o que cada criança consegue atingir, contemplando ano a ano as práticas que eu devo exercer naquele momento para que a criança aprenda realmente, ok? E de que forma eu vou conseguir estabelecer que essa prática, com que essa prática ocorra, se a minha proposta pedagógica estiver bem fundamentada, bem elaborada. Ok? Nós vamos assistir um vídeo agora, Caminhos da Escola, da TV Escola, que trata um pouquinho desse assunto. Nós temos aqui uma proposta curricular, onde são seguidos os conteúdos separados por bimestre, e dentro dessa proposta a gente já vai adequando os conteúdos do projeto. Ontem eu trabalhei a Fardinha, então fiz a música da Fátima Baltazar. Independente das condições financeiras que lhe vivam, a atividade que você proporcionar na sala de Nós realizamos um projeto aqui em 2008, desenvolvido na área de artes visuais. A escola tem a cara que eu pinto, foi o nome do projeto. Nós procuramos fazer várias atividades que as crianças também desenvolvessem a coordenação motora fina, que a gente trabalha muito em artes e eles fazem de uma forma bem prazerosa. Mostra pra mim o que você desenhou aí. Eu desenhei Dentro dessa elaboração da proposta curricular, o vídeo nos traz uma preocupação importante também da organização que isso deve ocorrer, de que forma essa organização deve ocorrer dentro da sala de aula. A coordenadora, a professora que apareceu ali no vídeo, ela fala sobre a organização bimestral, então projetos desenvolvidos bimestralmente. Algumas escolas têm a opção, e daí faz parte da autonomia da escola também, se organizar por trimestres. A cada 3 meses é feita uma avaliação, é feito um olhar realmente sobre o que aconteceu e sobre o aprendizado das crianças. E em muitas escolas ainda de educação infantil também visualizam essa questão da avaliação da aprendizagem e do que aconteceu durante o ano semestralmente. Nós sabemos que durante a educação infantil a criança tem um tempo mais longo para que as coisas ocorram, para que a aprendizagem aconteça. No vídeo aparecem práticas realmente de sala de aula. A professora com crianças pequenas, trabalhando com pincel, trabalhando com tinta, com cores, além de trabalhar um conteúdo, uma intencionalidade específica ali, o trabalho com pincel e com tinta desenvolve muito a coordenação motora fina da criança, que é uma preocupação que deve aparecer na proposta curricular da escola. O como eu vou trabalhar o desenvolvimento da coordenação motora fina. Então, aparece lá como conteúdo, desenvolvimento da coordenação motora fina. De que formas? Através do recorte, através da colagem, através da pintura com giz, com tinta e com lápis, através do desenho com lápis grafite. De que forma que eu vou fazer com que essa motricidade fina do meu aluno se desenvolva para que ele um dia consiga lá no ensino fundamental pegar no lápis e escrever também. Com essa reformulação do ensino fundamental de 9 anos, e aparece no vídeo também, uma professora de educação infantil já mostrando para as crianças a elaboração das sílabas. Na palavra pipoca, como é que você consegue reconhecer as letras ali dentro e compreender os sons que as letras emitem e as sílabas. Muitas escolas hoje, na educação infantil, no ano que as crianças estão com 5 anos, já começam esse estímulo à alfabetização. O que para as crianças hoje, com o tanto de informações que elas têm, é perfeitamente possível. Não digo que a alfabetização ocorra 100% no último ano da educação infantil, mas que elas tenham esses estímulos, elas podem ter sim, ok? Se eu penso numa elaboração de uma proposta pedagógica bem definida na educação infantil, quais são os fundamentos teóricos que vão ser trazidos para que eu consiga fundamentar essa proposta?
certo? Um autor chamado Jacques Delois, ele traz 4 pilares fundamentais para a educação e que eu posso muito bem trazer um pouco desses conhecimentos para a questão da educação infantil. Durante a aprendizagem, o indivíduo primeiro precisa aprender a conhecer. Precisa elaborar um grau de observação e de sistematização do que ele está vendo para conhecer o ambiente à sua volta. Conhecer coisas através do desenho, conhecer as coisas através de escutar histórias, no caso da educação infantil, de relatar episódios. Ele aprende a conhecer o mundo, a sentir, a tocar, a fazer um jogo, né? Aprendendo a conhecer, um segundo passo dentro dessa minha metodologia, que eu posso pensar um pouquinho, é o aprender a fazer. Se a criança conheceu, ela viu como aquilo ocorre, ela vivenciou experiências que antes ela não conhecia, agora ela precisa fazer. Ela precisa mostrar que ela realmente sabe aplicar aquilo que ela conheceu na teoria, como se fosse a relação teoria e prática. Eu primeiro aprendo teórico e depois eu coloco em prática aquilo que eu aprendi, certo? Uma terceira questão bem importante também, que dentro desses 4 pilares aparecem, é o aprender a conviver. Não adianta muita coisa eu aprender muito conteúdo ou conseguir ter um conhecimento amplo, fazer coisas muito boas, mas não ter um bom nível de relacionamento. Eu não conseguir conviver com pessoas, conviver com a aprendizagem, colocar essa aprendizagem de uma forma que traga um benefício para si, para o meio, para o próximo, certo? Então, conhecer, fazer, conviver com o próximo, conviver com o conhecimento, para daí aprender a ser um cidadão, aprender a ser um indivíduo de responsabilidade, um indivíduo que consiga conviver com as pessoas, que consiga aplicar aquilo que foi aprendido, ok? Essas preocupações fazem parte de uma contextualização da proposta pedagógica. Eu não posso simplesmente jogar as ideias ali que a escola pretende que aconteçam sem eu estar bem fundamentado com isso. Em educação, nós temos muitos autores que trazem conhecimentos científicos comprovados mesmo sobre cada questão em sala de aula, sobre cada questão do desenvolvimento infantil e que devem ser utilizadas dentro da elaboração dessa proposta pedagógica. Então, o norte que eu sigo, a diretriz que eu sigo na minha escola para a construção dessa proposta são os 4 pilares da educação do Jacques Delois. Então, é por ali que eu vou seguir, ali é que eu vou estruturar as minhas aulas, ali que eu vou estruturar o norte que a escola segue para que a educação ocorra, para que realmente a aprendizagem ocorra nos alunos, ok? A partir do momento que eu tenho essa preocupação, essa fundamentação teórica, eu preciso conhecer a proposta pedagógica, não somente conhecer a proposta pedagógica, como também repassar esses conhecimentos. A gente já comentou e eu preciso ter isso sistematizado. Conhecer, passar para os professores o que a escola espera. Passar para a família o como a escola trabalha. Se o professor trabalha de uma forma bem sistematizada, bem vinculada à proposta da escola, e ele está seguro daquilo porque ele conhece o que está no papel, ele vai passar isso para as famílias, vai passar isso para os pais, né, pelos responsáveis das crianças, e a família vai poder ter um acompanhamento mais preciso do que está acontecendo. Eles vão conseguir entender como a escola que eles matricularam o filho trabalha e o que esperar dessa criança no final de um processo, ok? Se eu elaboro uma proposta bem feitinha, se eu tenho um direcionamento bom, né, dentro dessa escola, consequentemente, eu estou pautado dentro da lei. E eu segui a minha proposta, eu elaborei a minha proposta vinculada aos princípios da LDB e a todos os outros princípios que regem a legislação educacional brasileira. Pensando ainda na elaboração de uma proposta pedagógica da escola, eu não posso esquecer que eu tenho que ter a preocupação com cada um dos níveis de ensino dentro do ambiente escolar. Eu tenho que me preocupar com essa fundamentação na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho agora, sobre essa proposta pedagógica nos ensinos fundamental e médio, o como elas devem ocorrer e o que elas devem contemplar para que a educação ocorra de uma forma bem efetiva, ok? O ensino fundamental e o ensino médio, eles possuem características e objetivos diferentes que fazem com que a minha proposta mude um pouquinho até na oscilação ali de sistematização desses conteúdos. Tanto na quantidade de conteúdos como na forma que é aplicado, no material que é utilizado e com que intencionalidade eu estou colocando aqueles conteúdos.
A gente saiu agora de uma fase de introdução da criança na escola, de toda uma sistematização de estímulos visuais, e a gente vai passar agora para uma parte mais sistematizada. Quando eu penso em ensino fundamental, eu estou pensando nas crianças que iniciam com 6 anos e com a criança que sai lá no ensino médio, o adolescente que sai do ensino médio com 17 anos. Ensino fundamental 1, 1º ao 5º, ensino fundamental 2, 6º, 9º, e depois vem a questão do ensino médio. Então, de que forma eu vou estruturar a minha proposta pedagógica para que ela contemple cada um desses níveis, ok? Vamos iniciar, então, a nossa reflexão assistindo um vídeo que nos traz um pouco da preocupação sobre a elaboração dessa proposta nesses níveis. O próprio vídeo usa uma palavra muito significativa ali, que é sonho, né? Nós olhamos um modelo de escola e uma aplicação de conhecimento ali de uma forma que deveria realmente ser um padrão em diversos estados e que vários alunos realmente pudessem ter acesso a esse nível de conhecimento, a esse nível de preocupação, a esse nível de alunos, né? De número de alunos em sala de aula. Quanto menos pessoas em sala, melhor é a qualidade da aprendizagem. Então, na verdade, o vídeo traz um exemplo de uma escola modelo de ensino médio e traz algumas preocupações que eu consigo e devo adaptar dentro da minha escola, independente da realidade em que ela esteja inserida. Eu preciso me preocupar com o conhecimento de mundo dos alunos, não é porque eu estou falando agora em alunos de ensino médio e alunos de ensino fundamental, adolescentes muitas vezes, que a minha preocupação em mostrar coisas específicas, detalhes do mundo, vão se perder. Não é só uma transmissão de conhecimento, é você realmente conseguir arrematar todo esse processo de aprendizagem que aconteceu desde a educação infantil e agora você vai lançar esse cidadão para o mundo, né? A escola ali mostra, do vídeo, mostra turmas reduzidas, o que é realmente um sonho que deveria ser estabelecido e que deveria acontecer e na maioria das escolas brasileiras, o acesso às tecnologias, né? Alunos com seus notebooks, alunos com acesso à internet, acesso à pesquisa, bibliotecas bem equipadas. E dentro da minha proposta, dentro da escola, da proposta pedagógica que vai cuidar ali de toda uma questão de conteúdo e de ensino-aprendizagem, eu posso e devo ter essa preocupação também com o ambiente, mesmo se tratando de alunos de ensino médio fundamental. Você estar num ambiente confortável, agradável, de acolhida, de professores bem preparados, com certeza vai fazer com que essa aprendizagem ocorra de uma forma mais efetiva, ok? De qualquer forma, o reconhecimento da proposta pedagógica é um item essencial. Quando a gente visualiza um modelo como esse, eu consigo ter ideias e consigo pensar em vários tipos de atitudes, em vários tipos de estratégias que eu possa criar no meu ambiente de escola para que o ensino ocorra, tanto no fundamental quanto no médio, para que o meu aluno tenha, sim, o conhecimento de mundo, para que ele consiga visualizar objetivos, para que ele consiga pensar no seu futuro usando o que ele aprendeu ali na escola. Que os professores estejam vinculados a essa proposta, que eles estejam ligados ao que a escola está propondo e realmente torne isso prático, torne isso viável, torne isso visível para os alunos. Pensar e repensar nessa proposta pedagógica vinculada à prática é uma obrigação de todos os que estão vinculados à educação, todos os que estão no ambiente escolar. Tanto professores quanto equipe pedagógica, quanto gestão da escola. Pensar em como eu vou melhorar, pensar em como eu vou estruturar esse ambiente, essa preparação dos professores, essa capacitação do profissional em educação. O depoimento do professor no vídeo justamente mostra. É um sonho você imaginar que você consegue ter tempo para estudar, que você vai ser valorizado como profissional, que você vai conseguir ter tempo de preparar a sua aula, de avaliar e de se dedicar realmente aos seus alunos. De você conseguir se dedicar realmente para que essa estrutura ocorra de uma forma viável, ocorra de uma forma significativa e a aprendizagem ocorra, certo? Temos que pensar, então, sempre, a proposta pedagógica é o coração da escola. A proposta pedagógica é aquela que vai dar todo um direcionamento do trabalho no ensino médio, no ensino fundamental, na educação infantil, em qualquer nível de ensino. Eu tenho que conhecer o meu aluno nas suas especificidades, tenho que me adequar ao ambiente que eu estou vinculada e, principalmente, repensar essa proposta. Aonde eu posso melhorar ano a ano, aonde eu posso avaliar de uma forma mais efetiva, aonde eu vou conseguir atingir melhores resultados com os meus alunos. Tanto na parte cognitiva, quanto na parte da formação do cidadão, que é
as duas vertentes, na verdade, que fazem com que o papel da escola seja efetivado de uma forma verdadeira e específica.